Vídeo maravilhoso, irmãos. Há muita coisa que eu podia usar nele para conectar com o que a gente vai considerar essa noite. Muita coisa. Eu não vou dar conta de falar de tudo que está aí, tudo que está representado aí, que nos interessa. Mas eu quero fazer algumas conexões dessa história verídica que aconteceu nessa Olimpíada, que foi já datada e apresentada para você. Todos nós estamos numa corrida, embora a gente não seja atleta profissional, a gente está numa corrida da vida. A vida é uma corrida, é uma maneira metafórica e boa de apresentar a vida. A vida é uma corrida e cada um de nós está aí correndo nessa pista, né? Cada um de nós tem a sua linha de chegada. E claro que a linha de chegada vai ser igual para todo mundo no sentido de que todos nós vamos morrer. Mas eu queria pensar em outras linhas de chegada que são muito apropriadas aqui. Está correndo, por exemplo, para terminar a faculdade, para preparar o casamento, correndo para resolver o problema, enfim, da dívida que eu não consigo acertar, correndo atrás de um novo emprego, correndo atrás de algum objetivo, algum sonho, alguma meta na vida. A gente está sempre correndo atrás dessas coisas e a vida é essa correria. Né? Correria é esse desafio de estar a todo dia tendo que levantar para viver e para correr nesse estádio que se chama a vida. Entretanto, irmãos, de maneira muito repentina, sem aviso, sem notificação prévia, a gente às vezes sofre algumas perdas, quedas, feridas e machucados. Como aconteceu com esse atleta que não tinha a menor ideia de que depois de todo o treinamento que ele havia feito, teria que enfrentar um estiramento da coxa no dia da prova em que ele teria que mostrar a sua capacidade e competência. Eu e você sabemos também que isso é verdade na vida também. Nós estamos correndo e em algum momento a gente é atravessado por um sofrimento. E aí a lista é enorme, irmãos. A perda de alguém que nós amamos, a dor de uma doença que se apega a nós, o diagnóstico de um câncer que nós não sabíamos que existia, nós perdemos o emprego, nosso negócio que imaginávamos seria a solução para o nosso problema, dá em nada, dá com os burros na água, a gente sofre, chora, padece, a lista é grande, o sofrimento pode ter variadas formas e ele pode se apresentar muitas e muitas vezes nessa nossa jornada, nessa nossa corrida da vida. A questão que eu quero levantar é a seguinte: como é que a gente interpreta esse sofrimento? Como é que diante de um problema assim, nós reagimos e interpretamos, avaliamos, consideramos o que está acontecendo com a gente? Sabe que para quem não tem a Bíblia como referência, o sofrimento é sempre categorizado em lugares, em posições de, por exemplo, perda de tempo, alguma coisa que aconteceu por destino, por acontecimento fortuito, eu não tenho uma explicação. Ainda ontem eu ouvi uma entrevista do Reginaldo Faria com o filho dele, Marcelo Faria, e eu fiquei sabendo na entrevista que o Reginaldo Faria teve um coma de 1 mês. E aí perguntou-se para o filho dele: como é que você explica o que aconteceu com o seu pai? A resposta dele foi de alguém que não tem a Bíblia como referência. Ele disse: olha, para mim isso foi um destino. Um acontecimento que deveria aparecer na agenda dele e apareceu. E eu não tenho uma explicação, não tenho uma interpretação para isso. Eu não preciso lembrar aos irmãos que a igreja no Brasil está contaminada, inclusive, por uma interpretação sobre sofrimento que não tem nada a ver com a Bíblia. Ora, para a Bíblia, o sofrimento funciona de muitas maneiras favoráveis para a vida cristã. O sofrimento é, por exemplo, para a Escritura, Deus chamando a gente para perto dele. Deus fazendo a gente se desapegar das coisas do mundo. Deus lembrando a gente que o nosso tempo aqui é provisório, passageiro. É Deus, por exemplo, diminuindo, eliminando do nosso coração o nosso orgulho, a nossa falta de dependência dele. Só para dar alguns. Mas talvez o principal deles, e olha, eu não estou dizendo que todo sofrimento cumpre esse papel, mas talvez o principal objetivo de usar o sofrimento na vida dos filhos de Deus é discipliná-los para o bem deles.
é discipliná-los para que eles amadureçam, cresçam, aprendam lições que eles não aprenderiam fora da escola do sofrimento. Eu quero que você considere a possibilidade de que muito sofrimento que você já experimentou, que você está experimentando e que talvez você venha experimentar, tenha a ver com a disciplina, a correção, a vara, o castigo do Pai, que está fazendo isso para o bem, para o caráter, para a purificação, para a santidade, para o aperfeiçoamento dos seus filhos. Eu, portanto, quero, com base nessa ideia, nessa proposta, mostrar para você que isso aparece de maneira muito clara no texto que nós lemos do autor de Hebreus. E ele dá para a gente 5 coisas, para a gente ser ajudado a interpretar o sofrimento nesses termos. 5 coisas que nos ajudarão a perceber que nem todo o sofrimento, mas boa parte dele, pode ser usado sim por Deus como meio para corrigir, para disciplinar, para promover, como ele diz no texto, aproveitamento, participação na santidade de Deus. E eu quero apontar essas 5 coisas, e se Deus me permitir, aplicá-la à sua vida e ao seu coração também. Eu sei que você está pensando assim, mas e o pai que apareceu aí para dar ajuda ao filho? É belíssima essa lição. Eu vou tentar usar ela mais à frente. Desse pai que corre do estádio, da arquibancada, para ficar ao lado do filho e acompanhá-lo. Essa é uma lição que todo pai deve carregar no coração com relação aos seus filhos. E é o que Deus também vai fazer por nós com base no texto que a gente vai ler. Ou melhor, vai considerar agora. Então, 5 coisas. Vamos olhar elas de perto. A primeira delas é que interpretar sofrimento à luz da Escritura é entender que as coisas não estão tão ruins quanto parecem e elas podem ser muito piores. Isso é uma boa palavra para quando a gente está sofrendo. Porque a gente, em geral, pensa quando a gente está sofrendo que ninguém jamais sofreu o que a gente está sofrendo. Não é? E a gente fica assim, não, esse sofrimento é demais para mim. Ninguém jamais sofreu o que eu estou sofrendo. Você não sabe. E aí faz aquele papel de vítima, né? E imagina então que a sua situação é tão ruim que não pode ser pior. Boa nova que eu tenho para dar para você é que está ruim, mas podia ser muito pior. Você já viu aquela situação em que você está numa situação e você fala assim, rapaz, está ruim demais, aí piora. E você, rapaz, eu era feliz e não sabia. Já viveu essa situação? Então, a primeira coisa que ele diz para esses leitores originais do texto é isso. Primeiro, vocês têm que lembrar que está ruim, mas podia ser muito pior. E olha o que ele diz isso no verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Primeiro, ele fala que o inimigo aqui é o pecado. A palavra pecado aqui representa um monte de problemas que aqueles cristãos estavam enfrentando, que tem a ver com a lista de sofrimento que eu lhe dei. Nesse caso era oposição, perseguição. Muitos cristãos daquela época estavam perdendo os seus bens e a sua vida na sociedade, seus empregos, por causa da mensagem do Evangelho. Muitos deles estavam sendo mortos ao fio da espada, perseguidos pelo império opressor. Coisa estava muito difícil e eles estavam lutando. A palavra lutar aqui, que a gente já cantou essa noite, nesse texto significa lutar a ponto de sentir agonia. Agonia é estar tão empenhado numa luta que isso traz uma agonia, um cansaço para a alma, para a mente e para o coração. Aí diz assim, vocês estão lutando contra o pecado, mas ainda não resistiram até o sangue. É verdade que vocês estão lutando, mas olha, a coisa podia ser muito pior, porque vocês podiam estar já sangrando. Quem aqui gosta de lutas do MMA? Eu sei que o Tiago, Carlinho e companhia gostam, né? Quando você está lá assistindo aquela luta, o sujeito está lá degladiando e tem uma hora que a luta fica tão intensa que começa a fazer o quê? Sair sangue. O nariz começa a escorrer sangue,
o olho aqui rasga e começa a sangrar. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão lutando, mas não lutaram a ponto ainda de derramar sangue. E para que isso fique claro, ele já havia lembrado de homens e mulheres que lutaram contra o pecado, o sofrimento, a perseguição, de maneira a derramar sangue. Dá uma olhada no capítulo 11, do versículo 37 em diante, ou melhor, 35 em diante, aí bem pertinho, é dito assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Veja o verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Essa gente derramou sangue. Vocês ainda não chegaram nesse nível. Então, primeiro, não fica pensando que você sofre mais do que todo mundo, porque teve gente que sofreu muito mais que você e resistiu, perseverou, fez que nem o sujeito do vídeo. A perna estava rompida com o ligamento, mas eu tenho que chegar até o final, vou continuar correndo a carreira que me está proposta. O segundo exemplo que ele dá é do próprio Cristo. Veja aí no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, derramou sangue, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do nosso Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Portanto, a primeira lição é: quando você estiver sofrendo, lembre que a coisa podia ser muito pior. E se você ainda não resistiu até o sangue, há muito ainda que pode piorar. Isso é bom, irmãos, porque a gente, em geral, quando está sofrendo, imagina que ninguém jamais sofreu o que a gente sofre. E que a gente se coloca numa posição de que nosso sofrimento é muito maior do que qualquer outro. Na verdade, você resistiu e não resistiu ainda até o sangue. Segunda lição que ele nos dá é que sofrimento pode ser, sim, Deus disciplinando os seus filhos. Interprete sofrimento na sua vida na perspectiva de que Deus usa sofrimento para disciplinar seus filhos. Eu sei que isso não é mais popular hoje em dia, para muita gente, essa possibilidade quase inexiste, mas a luz da Bíblia que guia as nossas percepções do mundo à nossa volta e do que acontece a nós, a regra de fé e prática nos diz que Deus usa o sofrimento para corrigir de maneira paternal e amorosa os seus filhos. Veja o que ele diz no versos 5 e 6. É dito assim: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui em verso. Quais são os filhos da parte de Deus que são açoitados, repreendidos por ele? Quantos são, irmãos? Por exemplo, todos, quase todos ou nenhum? Qual é a opção correta? Fala alto, irmão. Fala alto, irmão. Isso inclui você e a mim, tá bom? Todos. Todos. Veja, esse texto aqui que ele cita no versículo 5 e 6 é uma leitura de Provérbios, é uma citação de Provérbios, um dos textos mais conhecidos do Velho Testamento sobre a relação entre pai e filho, e que é muitas vezes repetido no Novo Testamento. Mas o ponto que ele mostra para nós é que quem está sendo
levado a experimentar sofrimento nessa jornada da vida, nessa corrida da vida, sendo filho de Deus, não deve cometer 3 erros que filhos, quando estão sendo disciplinados, cometem. Quando a gente é disciplinado, a gente tem a tendência de cometer alguns erros que são muito comuns quando a gente tem filhos em casa. Agora eu estou com um de 10 e um de 14. O de 14 já não tem mais tanto problema para disciplinar. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Mas o de 10 ainda tem, né? Tem, de vez em quando tem que pegar o chinelo e dar um faz-me rir nele. E lá em casa não tem esse negócio de lei de palmada, irmão. Lei de palmada é chinelada no traseiro. Esse texto também não fala de lei de palmada, Não, isso aqui é princípio bíblico. A Bíblia está cheia de passagens na Bíblia de que o pai que não açoita, o pai que não corrige, está criando uma víbora em casa. Depois essa víbora vai trazer uma desgraça enorme para a vida e para a reputação do próprio pai. Claro, irmãos, que eu não estou dizendo aqui para espancar o filho. Claro. Mas daí deixar de corrigir e deixar de disciplinar, há um enorme exagero. E esse texto está dizendo o seguinte, que Deus é um pai que disciplina os seus filhos. Mas a gente, quando se coloca nessa posição de filho, a gente não deve deixar de lembrar 3 coisinhas que filhos em geral cometem de erro quando estão sendo disciplinados pelos seus pais. E a primeira aparece no verso 5. Primeiro, vocês não devem se esquecer dessa exortação. E estáis esquecidos da exortação. Não se esqueçam. Como a gente às vezes se esquece dessa possibilidade. A gente interpreta todo o sofrimento em outras perspectivas e não olha para essa possibilidade. Então, portanto, ele diz assim, não esqueçam. Não deixem de prestar atenção. Não é para reagir a esse sofrimento como se isso pudesse ser não levado em conta. Estais esquecidos. Uma coisa que minha mãe dizia para mim quando eu era repreendido por ela, assim, você não lembrou da última exortação, da última coça que você tomou, meu filho. Agora vai tomar de novo para ver se não esquece. Não é verdade, irmão? Para ver se não esquece. Então, primeiro é o seguinte, coloca na tua cabeça, meu filho, que essa possibilidade de eu disciplinar você é bem real. Segunda coisa, filho meu, verso 5, não menosprezes essa correção. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. E a gente também tem a tendência de, depois de crescer, também menosprezar isso. É ter em baixa conta, é reclamar contra aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Porque a gente, como filho, pode fazer exatamente o que os nossos filhos fazem quando são repreendidos. Como é que eles fazem? Reclamam, murmuram, brigam, não se submetem, não entendem, não recebem, não querem não querem valorizar o que estão aprendendo. Não, meu filho, não menospreze. Não menospreze a correção que vem do Senhor. E ele diz uma coisa a mais. Não desmaies quando você for por ele reprovado. Reprovado aqui é quando você tiver sido disciplinado. E olha, ele fala assim, não desmaie. Você sabe que esse negócio de desmaiar é engraçado. Tem gente que desmaia por tudo na vida, né? A pessoa viu sangue, pum, cai, desmaia. Eu já conheci gente assim. Não pode ver um pouquinho de sangue, pum. Não dá para ser médico, enfermeiro, nada disso. E tem gente que é duro na queda, né? Não desmaia por nada. Eu, quando fui presenciar o parto dos meus filhos, a médica ficou toda hora assim para mim, você vai desmaiar? Você vai desmaiar? Você vai desmaiar? Você vai desmaiar? Eu quase desmaiei, irmão. De tanto ela me perguntar se eu iria desmaiar. E eu fiquei ali firme. Não desmaiei. Mas tem muitos pais que entram naquele lugar para acompanhar o parto e acabam sendo eles mesmos um parto também. Não é verdade? Viram um parto. Porque agora tem que tirar esse marmanjo daqui de dentro que desmaiou.
Aqui ele está dizendo o seguinte: quando você estiver sendo corrigido pelo Pai Celestial, não desmaie. Não é para você fechar os olhos e desmaiar, não é essa a ideia. É para você perseverar. Perseverar, fazer como a gente viu no vídeo. O sofrimento veio e agora eu tenho que andar manco. Mas continuo andando. Eu continuo perseverando, não desisto. Eu não dou as costas, eu não menosprezo, eu não me esqueço, mas eu também não desmaio. Então, irmãos, olha, quando você vier a ser corrigido, e todo filho é corrigido, porque o texto diz, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Eu falei isso aqui na quarta-feira e vou dizer rapidinho de novo. Amor não tem nada a ver com ausência de correção. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, não passa a mão na cabeça daquele que imagina que está bem, que na verdade precisa de correção. Então a segunda coisa que ele diz é: o sofrimento é essa disciplina paternal de Deus que acontece de maneira completa e plena com todo filho que o Pai Celestial, o Senhor, recebe. Terceira coisa que eu queria que você guardasse sobre essa interpretação do sofrimento que esse texto nos dá, é que correção é prova de que somos filhos de Deus. Eu já falei isso aqui no início do sermão. Não é todo mundo que é filho de Deus. É filho de Deus aquele que está em Cristo por adoção. Agora, uma coisa que marca a vida de quem é filho de Deus é que essa pessoa conhece de perto a vara, o açoite, a disciplina e a correção do Pai. Veja como isso aparece nos versos 7 e 8 do nosso texto. Ele diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ele está fazendo aqui uma comparação que tem muito a ver com a cultura em que esse texto foi escrito. E a gente tem que voltar um pouquinho lá para entender a comparação que ele está fazendo. Obviamente ele está fazendo a comparação entre o pai terreno e o pai celestial. E está dizendo, em alto e bom som, que o que se espera do pai é que ele corrija os seus filhos. Veja o verso 7. Pois que filho há que o pai não corrige? É óbvio que a resposta a essa pergunta é: não existe essa possibilidade. Mas por que ele está dizendo isso naquele contexto? Porque naquele contexto, ao contrário do nosso, que lamentavelmente não é mais essa realidade, né? A gente sabe que a realidade hoje, irmãos, é que os pais já não conseguem mais ser capazes de corrigir os seus filhos. E são raras as situações em que você tem pais que de fato assumem esse papel de corrigir os seus filhos. Parece que virou lugar comum para a nossa geração a ideia de que filhos não podem ser corrigidos, não podem ser disciplinados. E até uma mentalidade que é muito bonita na teoria, mas que não funciona na prática, que diz assim: olha, você não pode nem botar nota vermelha no boletim, porque o menino vai ficar traumatizado. Eu acho que isso é uma coisa tão absurda, irmão. Você sabe que tem uma história boa que o menino chegou assim para a mamãe e falou: mamãe, qual é a cor do amor? Aí a mãe falou assim: a cor do amor é vermelho, meu filho. Aí ele falou assim: mamãe, está aqui o meu boletim cheio de amor. Você entendeu, né? Cheio de amor, mamãe. Você veja, é isso que está acontecendo hoje. As crianças estão dando boletim cheio de amor, porque sabem que os pais não vão corrigi-los. Naquele contexto era muito diferente. Um pai corrigia os seus filhos, e aqui o autor de Hebreus está pensando especialmente na categoria dos nobres. Por quê? Porque os pais de nobres corrigiam os seus filhos e faziam-lhes viver quase como escravos durante uma fase da vida,
para que eles fossem inclusive orientados por tutores que eram pagos pelos pais, para que essas crianças aprendessem a viver a vida da nobreza, da gentileza, da boa educação, do bom trato, que era herança e o nome dos pais. Então era impensável que um filho naquele contexto não tivesse a correção do pai. Para isso o pai tinha que corrigi-lo, repreendê-lo, exortá-lo, discipliná-lo, usar açoite para mantê-lo sob custódia. Ao passo que, quando esse nobre tinha um filho fora do casamento, esse filho era chamado de bastardo, porque não era o herdeiro do nome. E embora ele recebesse uma pensão, um dinheiro mensal para ser mantido, ele não era submetido à disciplina da família. Por quê? Porque ele não herdaria o nome da família. E aí, o autor de Hebreus está dizendo assim: se você quer descobrir se você é filho de Deus, avalie o seguinte: Deus tornou você participante da correção, da disciplina dele? Porque se você não participou dessa disciplina, você não é filho, você é bastardo. Porque Deus só trata filhos corrigindo, disciplinando, como o pai que corrige os seus filhos. Agora veja só uma coisa. Isso é uma inversão de uma lógica que eu vejo muita gente hoje propagando entre nós na igreja brasileira. Sabe qual é a lógica? É que a pessoa fala assim: sabe que eu estou fazendo um monte de bobagem aqui, mas está tudo certo na minha vida. Estou fazendo um monte de coisa errada, mas está tudo certo na minha vida. Aí a pessoa depois diz assim: inclusive eu estou sentindo a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está me trazendo essas coisas, porque a despeito do que eu tenho feito de errado, Deus é meu pai, né? Não é meu padrasto. Você veja que esse texto diz o contrário. Se um filho de Deus se comporta de uma maneira que não corresponda à herança, à família, ao nome do pai que ele tem, esse filho não será mantido nesse estado por muito tempo. Ele, mais cedo ou mais tarde, vai experimentar a correção do pai, para mostrar para ele de quem ele é filho. E o que essa correção provoca na prática, irmãos? Porque ele diz assim: de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, essa correção, portanto, é a prova cabal de que nós somos filhos dele. Então olha para a sua história e verifica se de fato isso aconteceu na sua vida já muitas vezes. Isso não é prova contrária quanto a você, pelo contrário, é a confirmação de que ele é seu pai. Uma coisa que eu sei sobre a minha mãe, porque meu pai teve muito problema na vida dele, não conseguia acompanhar a infância e o crescimento dos filhos, mas uma coisa que eu lembro da minha mãe é que a minha mãe me disciplinava muito, mas muito. Não tenho a menor raiva da minha mãe, a menor ódio da minha mãe, e eu sou muito grato a ela. E uma coisa que me mostrava o quanto eu era querido por ela é que ela me disciplinava. Eu já falei isso aqui também, vou repetir mais uma vez. Eu descobri que os filhos, no momento em que os filhos mais sabem que nós os amamos, é quando eles são disciplinados. E aí lá em casa eu bato com uma alegria só, irmão. Está disciplinado, ele sabe que eu amo. Oh, querido, é o amor do Senhor na sua vida. É a vara da paixão, quase nome de novela. Pá! Você entendeu o que eu estou dizendo? Filho que é filho vai ser corrigido. E não tem chance do contrário. Quarta coisa, acho que é a quarta agora. É que o que se espera enquanto você está sendo disciplinado e corrigido pelo pai, é que você se sujeite a ele. Que você se submeta a ele. É que você deixe o pai ensinar para você, através daquela correção e disciplina, através daquele sofrimento que você precisa aprender. Ao contrário de fazer o menosprezo, o desmaio, o esquecimento, submeta-se a ele. É isso que ele vai dizer nos versos 9 e 10. Mais uma vez fazendo a comparação entre pais terrenos e o pai celestial. Ele diz assim: além disso,
Tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. Aqui ele está pensando no contexto da correção. Talvez as gerações mais antigas da igreja entendem melhor isso do que as gerações atuais. Pais que nos corrigiam e os respeitávamos. Isso é tão raro hoje em dia. Eu sou de uma geração em que a minha mãe olhava para mim e eu já sabia o que ela queria que eu fizesse. E ai de mim se eu não fizesse. Chegava em casa e era correção. Está dizendo o seguinte, como esses pais que faziam assim, e os filhos respeitavam esses pais. Você já viu que lá em casa o negócio está um pouco complicado, né, irmão? Mas isso é um problema na nossa geração. Filhos que não sabem mais respeitar, honrar, submeterem-se aos seus pais. E a ideia, portanto, é que esse padrão deveria nos ajudar a entender o que a gente deve fazer diante do Pai Celestial quando Ele nos corrige. Porque olha a pergunta que Ele vai fazer em seguida. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Olha, se você fazia assim com seu pai, segundo a carne, muito mais com o Pai espiritual, porque assim você vai viver. E ele vai explicar uma segunda diferença no verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Olha, eu fui corrigido pela minha mãe até o dia em que eu saí de casa e me casei. Quanto tempo isso durou? Sei lá, eu casei com 24 anos. Era novo, bonito. Isso tudo que você sabe. Saí de casa e deixou essa correção, acabou. Enquanto eu estava lá, eu podia ser corrigido por ela. Agora não dá mais. Não vou na mamãe, ela ficar. E aí, vamos deitar no quarto para você tomar uma coça. Não rola mais isso. Não tem mais disciplina. Então, esse tempo é curto, é pouco tempo. Quando se compara com a vida, é pouco tempo. E veja, ele diz mais. Era segundo melhor lhes parecia. Nossos pais erravam. Cometiam equívocos. Eu vou abrir meu coração aqui. Uma vez que meu pai foi me corrigir, me deu uma moca na cabeça. Eu guardo essa dor até hoje, irmão. Estou brincando. Está tudo resolvido com meu pai. Mas me deu uma moca. E aí minha mãe depois brigou com ele, porque não era para dar moca no menino. Né? Deus fez esse bumbum mais cheinho para bater ali. É ali que tem que bater. E eles faziam o melhor, parecia eles. Eles são motivados por circunstâncias. Às vezes o menino está ali perturbando. Aí tem hora que o pai também perde o controle. Melhor lhe parecia. Às vezes exagera na dose, às vezes é muito leve. Melhor lhe parecia. Às vezes faltava, melhor lhe parecia. O fato é que faltava muita compreensão, discernimento desses pais. E vai faltar sempre, porque são humanos. Entretanto, ele vai comparar. Deus, porém, primeiro, nos disciplina o tempo todo. E ele faz isso da maneira perfeita. Não tem por que não submeter a ele. Ele faz de maneira perfeita. E faz para o nosso aproveitamento. A ideia aqui é para que a gente tenha maturidade, para que a gente cresça, aprenda, compreenda verdades que a gente não aprenderia fora do sofrimento. Não tem uma coisa que você tem que guardar. Você não aprende algumas coisas na vida enquanto você ouve sermão. Embora ouvir sermão seja importante. Enquanto você está no culto público, embora estar no culto público seja importante. Mas há lições que a gente só aprende na vida e no sofrimento que encontramos durante a vida. Esse aproveitamento. Ele diz mais, a fim de sermos participantes da sua santidade, para que a gente seja mais parecido com Cristo, com Deus, na santidade dele. Para que a gente deixe de lado esse orgulho besta do nosso coração, essa tentativa de sermos independentes dele, para que seja mais santo, mais submisso, mais desejoso de fazer a vontade dele. Veja, quando você então tiver passando por sofrimento, submeta-se a ele. Submeta-se ao Pai. Não reclame, não despreze, não menospreze, não se esqueça, não desmaie. Submeta-se. Ele sabe o que está fazendo e está fazendo melhor por você.
Talvez a sua pretensão seja chegar na linha de meta aí, mas Deus vai interromper esse processo. Você não vai terminar o que você estava prevendo. Não vai dar tempo de fazer o que você estava em vista. Talvez Deus tenha outras maneiras de fazer você enxergar coisas que você não enxergaria sem esse sofrimento. Submeta-se, irmão. Ele é o pai espiritual que corrige e disciplina o filho a quem ele ama. Não é Deus deixando de nos amar. É pelo contrário. Deus nos amando de uma maneira que ninguém mais pode nos amar. Quinta e última coisa que ele diz, e eu termino com ela, é que esse sofrimento, que é parte da disciplina paternal de Deus por nós, resulta sempre em algo bom e compensador para nós. Veja o que ele diz no verso de número 11. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Está aqui uma lógica que todo mundo que tem filhos conhece bem. Eu nunca recebi do Daniel e do Lucas em casa, dos meus filhos, quando eu ia discipliná-los, falando assim: papai, eu estou tão feliz com essa disciplina, gosto tanto dessa coça que o senhor me dá, estou até com saudade, me dá uma hoje. Eu nunca ouvi isso deles. Você nunca vai ouvir do seu filho: papai, vamos para o quarto, para o senhor me dar uma coça, para o senhor me açoitar? Hoje eu estou louco por uma disciplina. Você não vai ouvir isso nunca. Ao contrário, nunca é motivo de alegria para eles, nunca é. Não vai ser para a gente também, irmão. Se estiver sofrendo como disciplina paternal, você vai chorar. Tristeza, pesar, dor, frustração, decepção. Você vai ficar com nariz fungando, olho inchado de tanto chorar. Quando Deus disciplina a gente reage exatamente como os filhos reagem. A gente sente tristeza e não alegria. Não é agradável estar na arena sendo açoitado pelo Pai Celestial. Não é agradável. Não é agradável sentir o peso da mão dele. Não é agradável sentir o peso da vara dele sobre nós. Não é agradável. Não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Mas, depois de passada o período de tristeza, choro, nariz fungando, o resultado sempre é muito positivo. Eu tenho certeza que a Sara experimenta isso com a Alice. Depois que a gente dá a disciplina num filho pequenininho assim, especialmente, passado um tempinho eles são cheios de amor para dar, né? Ficam felizes, sorridentes, vêm dar beijinho na mamãe. Aí fala: mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. Eu lembro que o Daniel e o Lucas, quando pequenos, escreviam mensagens: papai, eu te amo. É engraçado, depois da coça, vem com palavras de amor. É para lembrar o seguinte: eles sabem que aquilo fez bem para eles. Eles sabem que eles foram beneficiados com aquilo. Então não se engane, irmão. É essa disciplina que depois produz fruto pacífico, traz paz para o nosso coração, para a nossa alma. Faz a gente perceber que nós temos sido cuidados por Ele, amados por Ele. Faz a gente ser exercitado no fruto de justiça. A gente aprende a ter maturidade na vida. Se você quer estragar um filho, não disciplina ele nunca. Vai ficar turrão, malcriado, vai ficar cheio de vontade, cheio de capricho, cheio de coisa que não é bom para ter num filho. Mas se você faz o dever de discipliná-lo como Deus faz conosco, a gente vai aprendendo a ser mais pacífico, a ter mais fruto de justiça,
a colocar as coisas em ordem na vida, a priorizar o que deve ser priorizado, a botar em segundo plano o que deve ser colocado em segundo plano. Mas isso tudo só se aprende depois da disciplina. Eu quero crer o seguinte, irmãos, não tem chance. Para a gente ser maduro na fé, para a gente ter participação na santidade divina, para a gente ter aperfeiçoamento do nosso caráter cristão, Deus precisará inúmeras vezes interromper a nossa corrida através do sofrimento. E deixa eu então terminar fazendo rapidinho 2 ou 3 aplicações e a gente vai para casa. Primeiro, jamais se esqueça disso quando você estiver sofrendo, irmão. Jamais se esqueça disso. Quando você estiver sofrendo, lembre desse texto. Lembre da pregação desse texto. Volte a essa passagem. Leia ela para você. Talvez você venha a experimentar uma interrupção na sua jornada nos próximos dias. Eu não sei o que Deus tem preparado para você nem para mim. Não sei, mas garanto para você que Ele estará amando você como filho dele ao corrigi-lo. Então, quando isso estiver acontecendo, não cometa os erros que costumeiramente a gente comete. Olhe para esse texto, lembre dessas lições e aplique-as à sua vida. Segunda coisa, talvez você esteja agora passando por uma situação de sofrimento, agora, nesse momento. E a sua grande questão seja, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Já respondi essa pergunta, porque você é filho dele. Já respondi essa pergunta. Porque você é filho dele. A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é outra. Todo filho vai ser açoitado e corrigido pelo pai. Não tem exceção a essa regra. Se tiver exceção, é bastardo, não é filho. Pergunta certa é, para quê? Para que eu estou passando? O que eu devo aprender, Senhor, agora? O que tu queres me ensinar? O que tu queres tratar comigo? Quais são as questões que eu preciso resolver? O que tu queres sinalizar para mim? Por que tu interrompeste dessa maneira tão abrupta a minha jornada? Por que eu tenho que ficar deitado nessa cama? Às vezes, irmãos, os motivos podem ser muitos, eu vou dar apenas alguns exemplos. Às vezes seu coração estava muito orgulhoso, você estava muito cheio de si mesmo. Você estava muito independente dele, você estava andando muito longe dele. Você não tinha mais tempo para orar, para buscar a sua face, para ler a sua palavra, você não tinha mais interesse por ele. Talvez você tivesse que rever algumas prioridades na sua vida, lembrar que o tempo aqui é temporário, passageiro, vai acabar e você vai um dia que se apresentar diante dele. Talvez ele esteja lhe chamando para você considerar um monte de coisa que você já deveria ter colocado em ordem e não colocou. O fato é, irmão, se você está atravessando esse momento agora em sua vida, eu lhe garanto que isso é a maior prova de que Ele te ama. Crentes que estão debaixo do açoite divino não devem resistir, não devem fraquejar, mas devem se levantar e continuar caminhando na certeza de que o Pai está sempre fazendo o melhor por cada um dos seus filhos. E, portanto, jamais menospreze a correção que vem do Senhor. Feche seus olhos, eu queria fazer um desafio a nós. Se essa palavra de hoje foi importante para a sua vida e você quer de fato considerar alguma coisa diante de Deus, e eu não tenho razões para ficar me envolvendo com esses detalhes, eu não sei o que é, mas eu sei que você sabe o que é, e Deus falou com você que é o que você tem que considerar diante dele. Eu queria que você ficasse de pé onde você está e a gente orasse juntos. Eu não sei o que é, mas eu sei que você tem coisas para resolver com ele, e Deus falou com você de alguma maneira, através do que a gente considerou. Eu queria que você levantasse para a gente orar juntos. Eu queria entregar a sua vida aos cuidados de Deus e suplicar que Ele te faça entender de maneira muito clara o que temos
considerado aqui e que se aplique aí à sua vida especialmente. Feche seus olhos. Busquemos ao Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Que privilégio é o nosso ser teu filho, Senhor, teus filhos. E já aprendemos que estar sob a tua correção, sob a tua disciplina, sob o teu açoite, é parte do chamado do Senhor para a vida de cada um de nós. E perdoa-nos se temos esquecido, menosprezado, ou sequer desmaiado, desistido diante da tua correção. Nós queremos continuar dando a interpretação que a tua palavra nos dá sobre o sofrimento que potencialmente bate à nossa porta, à nossa vida e à nossa história. Não queremos permitir que nenhuma outra interpretação seja a interpretação que a tua palavra nos dá sobre esses momentos. E uma delas é que é possível sim que o Senhor esteja nos corrigindo. Que estejamos experimentando o açoite, a vara, a disciplina do amor paternal do Senhor sobre nós. Estar sob essa disciplina é doloroso. Mas nós queremos submeter a nossa vida a esse processo. Queremos aprender a sermos participantes da tua santidade, a sermos levados a experimentar frutos pacíficos, frutos de justiça, de uma vida madura, de uma vida comprometida, de uma vida que vive de fato sob o desejo de honrar o nome do Senhor que está sobre nós. Dá essa perseverança àqueles que estão agora experimentando essa disciplina. E dá-nos discernimento para de fato experimentar os momentos que ainda teremos assim, com base na tua palavra. Consola o coração de cada um daqueles que estão chorando, tristes. Mas não os permita desmaiarem, desfalecerem, desistirem. Porque o teu amor e o teu ombro, a tua mão forte, o teu cajado e a tua vara, o teu bordão, é que nos consolam, Senhor. Louvado seja o teu nome pela tua palavra pregada de maneira tão clara ao nosso coração. E que agora, o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco. E com todos os filhos de Deus espalhados por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.